Fala, molequinho! Olha, eu de novo aqui com você. Olha só, qual é a ideia de hoje? Dica rápida, dica rápida. 5 questões que estarão na sua prova de LEP. Só 5 para começar. 5. Eu sou daqui é 10. Então, 5, beleza? Olha só. Primeiro, o que, é que você tem que saber sobre a classificação do preso? Moleque, o preso ele é classificado de acordo com uma comissão. O nome dessa comissão é Comissão Técnica de Classificação. Quem faz parte dessa comissão? Olha só, a comissão é formada pelo diretor da unidade prisional, ao qual ele será obrigatoriamente também o presidente dessa comissão, tá? Essa comissão terá então o seu diretor da unidade como presidente e a LEP diz assim, ó, e terá no mínimo, cuidado, no mínimo com mais 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Professor, 2 chefes de serviço, o que é isso? Moleque, é 2 chefes de equipe, 2 chefes de segurança, te ajudando. São 2 policiais penais que vão estar trabalhando no estabelecimento prisional, certo? Só que a prova ela vai te pedir o nome que está na lei. Então seria 2 chefes de serviço. Ou seja, essa classificação ela é formada por um diretor da unidade, ao qual será o presidente, por no mínimo 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Essa comissão, pessoal, ela vai fazer o quê, professor? Ela vai classificar o quê do preso? Para que ela serve? Classificar 2 coisas. Os antecedentes desse preso e a personalidade do preso. Pronto. É isso que você vai levar para a prova. Como é o nome da comissão? Comissão Técnica de Classificação. Ela é formada por quem? O diretor da unidade, que será o presidente dessa comissão, e no mínimo 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Professor, vai analisar o que no preso? 2 coisas: personalidade do preso e os seus antecedentes desse preso. Cuida! Próxima. Olha só. Exame de DNA, professor. O preso, existem situações ao qual o exame de DNA ele é obrigatório para o preso. Quais situações? Nós temos a situação de crimes violentos ou de grave ameaça contra a pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis. Então nós temos 4 crimes ao qual, se o preso for condenado por um desses 4 crimes, ele é obrigado a fazer o exame de DNA. Quais são os crimes? Crimes violentos ou de grave ameaça contra a pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis. Então você responde já a primeira de quais situações. Segunda, o preso pode se recusar a fazer o exame de DNA? Pode. Professor, o senhor acabou de dizer que o exame era obrigatório nesses 4 crimes. Como que ele pode se recusar? Porque pode. Lá na Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Então, é indicado ao preso que ele tem a obrigação de fazer o exame, mas ele pode levantar a mãozinha e dizer, não vou fazer. Professor, ele pode se negar? Pode. E aí não vai dar nada? Não. Aí vai dar falta grave. O preso que se recusa a fazer o exame de DNA, quando esse exame é obrigatório, ele vai se enquadrar lá no artigo 50 da LEP, no último inciso, onde diz: o preso obrigado a fazer exame de DNA que se recusa a fazê-lo, responderá por falta grave. Então, o preso é obrigado a fazer exame de DNA? Sim, mas ele pode se recusar. Se ligou na dica? Vamos para a próxima. Olha só. Professor, o preso tem direito à assistência? Tem, pessoal. Assistência religiosa, assistência jurídica, assistência educacional, assistência material, assistência à saúde. Então, ele tem várias assistências que a LEP enumera e explica cada uma delas. Quais assistências? Educação, religião, saúde, material, jurídica. Já te falei. Como funciona a assistência à saúde? Professor, por que o senhor colocou só a saúde? Porque ela é a mais importante, ao meu ver, porque ela é a que mais cai nas provas. A assistência à saúde ela tem 2 situações que você tem que lembrar. Ela vai olhar o preso na situação de curar a doença que ele tem ou prevenir a doença que ele ainda não tem. Então, o olhar da assistência à saúde ela é preventiva e curativa. Cuidado, preventiva e curativa. Outra coisa importante, professor, essa LEP ela garante ao preso quais profissionais da área da saúde? 3, só 3. Médico, odontólogo e farmacêutico.
A LEP enumera só esses três, pessoal: médico, odontólogo, que é o dentista, e o farmacêutico. Professor, esses três vão atender qualquer coisa na saúde do preso na unidade? Sim, se der para atender. Se a situação exige algo que a unidade não tem os recursos necessários para fazer, aí a gente pede ao diretor um negócio chamado permissão de saída e conduz esse preso a um hospital. Por exemplo, o médico examina um preso ao qual ele tem quase a certeza que aquele preso está com pneumonia, mas ele precisa de um exame radiológico do pulmão para confirmar e começar o tratamento com aquele preso. Na unidade não existe o raio-x, então a gente pede ao diretor uma autorização para poder conduzir esse preso até o hospital, escoltado, faz o exame do raio-x e conduz o preso novamente para a unidade prisional. Beleza? Show de bola? Vamos para o próximo. Quem é o egresso? Pessoal, o egresso tem direito ao quê e como classifica o egresso? O egresso, pessoal, a gente tem duas situações. A gente tem um preso que já pagou a sua pena completamente e a gente tem um preso que está em situação de prova na rua. Professor, eu entendi não. A gente tem a situação do liberado definitivo e do liberado condicional. Então, o egresso, nós temos duas possibilidades. O liberado definitivo, a própria LEP diz que é a contar do primeiro ano que ele saiu do sistema prisional. Professor, e o liberado condicional? A LEP diz que é enquanto durar o período de prova. Você não tem que saber o que é período de prova, isso é conteúdo lá do direito processual penal. Não quero te confundir. Eu quero que você saiba que egresso nós temos duas classificações. Liberado definitivo, a contar o primeiro ano que ele saiu do sistema prisional, e liberado condicional, enquanto perdurar o seu período de prova. Tem direito o que o egresso? O egresso tem direito basicamente, para você levar para a prova, duas coisas. Alimentação e alojamento. Cuidado, alimentação e alojamento. Professor, durante quanto tempo é esse direito? 2 meses. Que pode ser prorrogável uma única vez pelo mesmo período, se a assistente social assim entender que ele merece, que ele precisa, ela assina a autorização e pode sim ter a sua prorrogação. Cuida! Quais situações existem sanções disciplinares ao preso? Existe, pessoal, 5, tá? Nós temos advertência verbal, repreensão, suspensão dos direitos, isolamento na própria cela e o famosinho RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Professor, desses aqui, qual é o tempo máximo da sanção? A LEP, ela explica que a suspensão dos direitos e o isolamento na própria cela, ela será de até, no máximo, 30 dias. Quem pode aplicar as sanções? 2 pessoas. As 4 primeiras sanções podem ser aplicadas pelo diretor da unidade e a última sanção só pode ser aplicada pelo juiz, tá? Quais são as 4 primeiras, professor? Advertência verbal, repreensão, suspensão dos direitos e isolamento na própria cela. Qual é a única que o juiz pode aplicar, professor? Que é dele, direito dele, só ele pode. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. E assim a gente finaliza essas dicas. Estuda, moleque. Teu futuro só depende de você. Chama na bota, estuda e bota pra torar.